E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Finalmente eu vim falar sobre o livro Cidade da Lua Crescente, que até o momento eu não sei como é o nome do livro. Pra mim é Casa de Terra e Sangue, mas pode ser o nome da série. Mas eu não sei se a série é Cidade da Lua Crescente ou Casa de Terra e Sangue. Eu acho que o nome da série é Cidade da Lua Crescente. E o nome desse livro é Casa de Terra e Sangue. Então, qual é a resposta? Enfim, não importa. Venham assistir minha resenha, fica comigo e sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vamos lá, vamos conversar sobre o livro. Deixa eu dar algumas informações para vocês. Primeiro, o título é Casa de Terra e Sangue. Ele é o primeiro livro da série Cidade da Lua Crescente, da autora Sarah J. Maas, a que está aí no auge do sucesso, que abarcou um monte de fãs. Então a Sarah tá aí no topo, fazendo muito sucesso mesmo, e ela tem fãs apaixonadíssimos. Nada contra, todo mundo pode se apaixonar aí por quem quiser e ser muito feliz. Eu acredito que ela fez por merecer, né? Porque os livros dela estão fazendo muito sucesso. Então, Sarah aí tá de parabéns. O livro foi lançado pela editora Galera Record, é um selo do grupo Record. Ele tem a singelo número de páginas de 896. Sim, galera, quase 900 páginas de livro. Ele é do ano de 2020, ele tá ali no gênero fantasia e eu classifiquei ele com 2 estrelas. Pois é, classifiquei ele com 2 estrelas e eu vou explicar para vocês os motivos dessas 2 estrelas antes que alguém me jogue hate aí. Acho que não vai acontecer isso não, porque eu tenho os meus motivos e eu vou explicar aqui pra vocês. Com todo o respeito, claro, né, a autora, porque a verdade, gente, é que eu não gosto de falar mal de livro, não. Eu não faço resenha pra falar mal de livros. Eu evito falar mal de livros, mas eu acho que há uma necessidade de a gente falar a nossa opinião, independente de qualquer coisa. A nossa opinião, a sua opinião é válida. Se você amou o livro, você deve ter encontrado motivos para tal e eles são totalmente válidos. Da mesma forma como eu não gostei e eu achei motivos válidos para não ter gostado e eu preciso compartilhar com vocês esses motivos. Vamos lá, primeiro para um resumo da história. O livro vai trazer como personagem principal a Bryce, que é uma semiférica, uma garota jovem que gosta de curtir a vida. Ela é formada em artes, ali ela tem uma formação ali no mundo das artes e ela trabalha numa galeria de arte. Se eu não me engano, a formação dela é História da Arte. E ela trabalha ali numa galeria de arte que é bem peculiar, é bem diferente. Ela é a melhor amiga da Danica e a Danica é uma lobisomem, né? Uma lobisomem, ela é ali ela é a alfa da matilha dos lobos, né? Então ela é uma mulher muito mais jovem também, ela é muito nova, a Dani, que as duas estão ali entre os seus 20 e poucos anos, e ela tem uma posição ali muito importante na cidade da Lua Crescente. Como assim, Bárbara? Semiférica? Lobo? Explica um pouquinho melhor sobre isso. Pois é, deixa eu explicar melhor um pouco sobre a história toda. O mundo, que não é chamado de Terra, é um universo lá que existe. A gente pode chamar de universo paralelo, a gente não entende-se muito bem inicialmente que universo é esse. O livro já começa te jogando naquele mundo onde está tudo muito bem estruturado e você, conforme o autor vai descrevendo, vai dando as pistas, você vai colocando, vai organizando, vai se organizando ali dentro daquele universo. Isso é algo que eu particularmente gosto muito em livros de fantasia. Eu não acho que é necessário, ainda mais se um autor ele criou um novo universo, eu não acho que ele tem que te dar o beabá do universo dele. Eu acho que ele tem que te apresentar, botar você ali dentro, inserido, e aos poucos as coisas irem se encaixando. Então, pra mim, isso é um ponto positivo na história da Sarah. Eu acho que a gente vai, conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo a dinâmica desse novo universo, né? Isso é bem bacana, é bem interessante de se ler. Então a gente já tá ali jogado nesse universo que ao longo do livro eu fui entendendo que ele é tipo um universo paralelo onde várias espécies, várias pessoas diferentes
várias espécies mesmo diferentes vivem ali em uma certa harmonia, né? Existe a república, mas a república é toda de fachada. É muito semelhante ao nosso mundo na questão da corrupção. É algo assim que eu acho que faz parte de todos os universos, a corrupção. Então tá ali também nesse universo e que ele é dividido ali em várias espécies, como eu disse. Então nesse mundo a gente tem primeiro lá, vamos lá falar do que nos é normal, né? Os humanos, que são tidos como a ralé, né? Porque os humanos eles não têm nenhum tipo de poder especial, eles têm uma vida curta, né? Uma expectativa de vida curta. Então nós temos ali os humanos, que é a ralézinha, né? Pessoal meio desprezado. Os humanos eles só conseguem ter um pouco de destaque se eles tiverem dinheiro. Então é a galera desprezada mesmo, porque não tem poder. Poder vem do dinheiro. Nós temos também as fadas, né, que são os feéricos, as fadas, no caso, os feéricos. Nós temos as bruxas, nós temos os lobisomens, nós temos os anjos, nós temos os metamorfos e pode ser que tenha... Ah, nós temos também sereias, né, também, que é o reino lá das águas. Temos sereias. Nós temos também o reino dos mortos lá, que eu não entendi muito bem ali quem são eles, porque não explica muito não. Mas nós temos várias espécies ali vivendo mais ou menos em harmonia. Então esses que eu citei por último, os feéricos, as bruxas, os lobisomens, os anjos, os metamorfos, as sereias e tal, eles são chamados de Vanir, porque eles têm poderes especiais, né? Que são dali da espécie deles, né? As fadas têm um determinado tipo de poder, os anjos têm um determinado tipo de poder, então eles têm algo dentro deles que os torna poderosos. Eles são praticamente imortais, eles têm uma expectativa de vida muito longa, ali uns 800 e pancadas de anos, e pra cima, né? A gente não tem exatamente um limite ali estabelecido de quanto tempo eles vão viver. Mas por que isso? Porque eles têm a possibilidade de fazer o que eles chamam de descida. O que é a descida? É quando eles têm um momento de encontro com o poder deles e quando eles retornam desse poder, não é muito bem explicado no início do livro, a gente vai entender o que é essa descida e como ela acontece só lá pro final. Mas eu não vou contar isso pra vocês não, vocês vão ter que ler se vocês sentirem vontade. Mas a gente só vai entender mesmo lá pro final. Mas essa descida faz com que você tenha um encontro com o seu real poder e quando você retorna, você morre, tem um momento de morte ali, morre mesmo. E quando você retorna, a pessoa retorna, ela retorna no auge do seu poder. Então ela tem uma força ali maior e também se torna praticamente um imortal. Ele tem a força ali, torna aquela pessoa muito imortal mesmo. A chance de morte dela é muito pequena mesmo. Então isso, nesse universo, tornam cada um deles muito poderosos, né? Porque quem é que, enquanto os humanos estão ali ralé, né? Não tem poder nenhum, você combater ali, bater de frente com esses invasores, né? Eles são basicamente invasores extraterrestres. E eles entram ali no universo dessas pessoas e eles dominam ali, eles têm esses poderes, é uma coisa bem interessante de se ver e como depois as coisas vão entrar em uma determinada harmonia, assim, mais ou menos, né? Depois a gente vai ver ali que também existe uma guerra, né, entre humanos e Vanirs e que é uma disputa ali porque esses Vanirs, eles entraram no universo dos humanos e dominaram tudo, escravizaram alguns, então é uma situação muito delicada mesmo. E comandando tudo isso, nós temos os arcanjos, né? Que também fazem parte ali do universo dos anjos, mas eles são poderosos. Em cada região tem um arcanjo que comanda essas cidades que têm ali nesse novo universo, nesse mundo, né? E os anjos que a gente vai encontrar aqui, eles são bem diferentes daqueles que a gente encontra normalmente nas histórias, né? Que são anjos caídos e anjos não sei o que e tal. Eles, assim, pra falar uma realidade pra vocês, eles me lembraram muito
os anjos desse livro aqui, de Feita de Fumaça e Ossos, desse Feita de Fumaça e Osso, é muito mais semelhante aos anjos de Feita de Fumaça e Osso do que qualquer tipo de série de anjos, onde nós temos ali a figura de Deus, Lúcifer e a questão dos anjos caídos e uma força superior. Não, os anjos aqui, eles são tipo uma espécie mesmo, né, de pessoas sobrenaturais que têm um determinado tipo de poder e eles vivem ali dentro da sociedade deles e dentro dos seus semelhantes, eles têm um poder ali, né? Dentro daquele universo deles. E não tem, assim, uma figura, assim, de Deus que criou os anjos, etc e tal, como é mais conhecido popularmente, né? As histórias dos anjos. Não tem essa figura. Claro que dentro desse universo também tem os seus deuses, mas eles não têm influência nenhuma ali. É mais uma questão mesmo da religião e mitologia e da crença deles, porque não tem muita influência. Não tem influência. Tem influência zero ali, na verdade. Enfim. Mas os arcanjos são quem domina, eles são os governadores, né, de várias cidades, das cidades que estão sendo dominadas, que foram dominadas pelas figuras super poderosas que são as figuras dos astérios. Quem são os astérios? São os caras que entraram ali, que dominaram. Eles estão ali, são super poderosos e eles estão ali nessa posição praticamente de deuses. Eles seriam as figuras de Deus, mas não são. Mas eles são as figuras de Deus que nós temos ali, se a gente for comparar nessa linhagem, né, mais ou menos, seriam eles. Eles são os caras super poderosos que comandam tudo, mandam em todo mundo, mandam, desmandam, a tua vida tá na mão deles, se eles não forem com a tua cara, tu morre e o problema é teu. Claro que a gente também tem ali as subdivisões dentro desse universo de comando e de poder, e existe uma disputa de poder fortíssima, focando agora na Cidade da Lua Crescente, né? A Cidade da Lua Crescente é subdividida em várias áreas ali, e cada área é dominada por um determinado grupo de Vanir, né? Tem a área dos lobos, em que os lobos eles dominam, tem a área dos féricos em que as fadas dominam, e tem o reino das águas ali com as sereias, e enfim, é tudo muito bem dividido. E os anjos, no caso, eles são tipo a polícia local, né? Eles comandam essa área. Também tem a patrulha dos lobos, tem a patrulha das fadas. E é um negócio, as bruxas também é interessante, porque nesse livro as bruxas elas agem como médicas, né? Agem na área da saúde, isso é bem interessante, elas usam o poder ali para cura, é bem interessante, eu gostei bastante disso. Então a gente tem ali essa estrutura muito bem organizada da Cidade da Lua Crescente, dessa mitologia aí que a Sarah criou, desse universo que a Sarah criou, tirou lá da mentezinha dela, né? Muito criativa por sinal, parabéns, Sarah. E aonde que a gente encontra a Bryce, que é a grande protagonista do livro? Então, a Bryce ela é uma semi-feérica. Ela é a junção de uma humana com uma fada, né? E um férico, né? Quem é o pai da Bryce? É um cara muito importante lá no mundo férico, mas eu não vou contar quem é não, porque ela revela logo no início do livro, mas vou deixar pra vocês descobrirem, porque sem muitos spoilers por aqui. Vocês sabem que eu não gosto de dar muito spoiler, não. E ela tá ali dentro dessa não é humana, também não é férica. O que que ela é? Vani, o que que ela é? Ela é semi. Ela é uma mistura das duas raças, né? E isso também a transforma em uma ralé, porque se ou você é puro ou você é ralé, basicamente isso. Se você for misturado com humano, aí que tu é ralé mesmo, né? Porque tem muito preconceito com os humanos ali, pela falta de poderes dos pobres, né? Também tem muito preconceito entre eles, é um negócio assim bem complicado. A Sarah foi. Ela não poupou as questões ali entre as pessoas e preconceitos, não. Eu achei interessante isso também. Depois que vocês entenderam basicamente, isso é muito básico, tá, gente? É muito básico mesmo. Da estrutura da Cidade da Lua Crescente, desse novo universo, a gente volta agora para a história da Bryce. O que, que vai acontecer agora? A Bryce vai estar no centro de um assassinato, né? Ela vai ser uma das personagens ali que vai estar envolvida numa questão de assassinato
numa chacina, na verdade, que vai acontecer. E ela é uma testemunha e basicamente uma sobrevivente do que acontece, né? Esse assassinato ali acontece ali com pessoas muito próximas a ela e ela fica ali traumatizada demais pelo que acontece. É muito doloroso no livro. E é logo no início do livro, gente. É um negócio para te chocar, assim, logo no início do livro. E a gente fica muito sentido com aquilo, né? E o tempo vai passar, a gente vai ver 2 anos passando aí, quando novamente esse tipo de assassinato recomeça na cidade. E a Bryce é chamada para ajudar nas investigações, porque ela foi uma sobrevivente, ela foi uma testemunha mais ou menos ali ocular da situação e ela estava envolvida ali com as pessoas que acabaram morrendo, então ela poderia ajudar a descobrir quem estava fazendo aquilo, as motivações, e ela tinha uma motivação também para ir atrás, porque novamente ela era envolvida com as pessoas que foram assassinadas, então ela tinha uma motivação emocional para se envolver novamente nessa investigação e ir atrás do verdadeiro culpado do assassino, que não era quem as pessoas achavam que era. E aí ela vai começar nessa investigação. E é designado para trabalhar junto com ela o Hunt, que é um anjo muito poderoso também ali. Ele trabalha tipo para a polícia local, sabe? Não é bem a polícia, mas ele é um cara assim muito poderoso, gente. E ele é muito famoso também, né, pelas coisas que ele já fez. As pessoas conhecem o Hunt. E ele serve ali ao governador, ao arcanjo da cidade da Lua Crescente. Ele é basicamente o assassino do cara, né? Então ele é designado para estar ajudando a Bryce a descobrir quem era o responsável. Ele é meio que o guarda-costas dela, né? Porque ela não é uma menina poderosa, ela é uma semiférica e ela tem um nível de poder bem pequeno. Então ele seria assim um protetor para ela e iria ajudar ela também a descobrir, ao mesmo tempo em que ele iria passar as informações que ela fosse descobrindo para o governador, né, para tentar descobrir e tal o que iria acontecer. Por que isso? Porque estaria acontecendo um evento ali que iria envolver todos as pessoas mais poderosas que comandam a cidade e outras pessoas que também iriam ser recebidas para aquela cidade, né, lá na cidade de Lua Crescente. Então o governador falou assim, ó, nossa cidade não pode parecer que tá uma bagunça, então eu preciso descobrir o que está acontecendo, quem é o responsável, e você vai ser a responsável por ir atrás desse assassino, né? E ela vai começar as investigações dela, né? E nisso que ela tá investigando, ela vai passar muito tempo com Hunt. E ali, gente, vai começar a florescer um romance, um amor, um sentimento muito sincero, talvez sim, talvez não. Mas vai começar a surgir algo ali, um flerte de leve inicialmente entre eles, até ir evoluindo e evoluindo, e o que vai acontecer eu não vou contar mais. É basicamente isso que a gente vai encontrar no livro. Eu não vou contar mais sobre a história, porque daí seria spoiler demais. Mas sem spoilers, é basicamente isso que você vai encontrar neste livro. Vamos agora para a parte importante, que é a parte da minha opinião. E eu vou dizer para vocês por que eu não gostei do livro. A primeira coisa que eu não gostei do livro. Eu achei que o livro ele promete mais do que ele cumpre. A propaganda que chegou até a minha pessoa, que me motivou a ler, primeiro veio da parte assim. Na verdade, eu já tinha lido outros livros da Sarah. Eu já comentei com alguns de vocês que eu já li Trono de Vidro, inclusive eu tenho um exemplar de Trono de Vidro, e eu já tinha lido o primeiro livro da Corte. Eu gostei de Trono de Vidro, gostei muito e eu achei um livro muito bom mesmo, tanto que a minha resenha lá no blog é uma resenha 4 estrelas. Eu li o livro da Corte, o primeiro livro da Corte, e gostei também do primeiro livro. Eu acho que eu dei 4 estrelas ou 5 estrelas, porque eu gostei bastante do primeiro livro. Acho que foram 4, não tenho certeza não. Eu acho que nem fiz resenha dele, quem fez resenha foi a Raquel. Mas eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês as resenhas dos livros da Sarah que tem lá no blog. Mas, gente, o que aconteceu? Conforme foram me contando o que iria acontecer nos próximos livros, tanto do Trono de Vidro quanto dos livros da Corte,
o Trono de Vidro, quando eu li, outros já tinham sido lançados. Então eu achei que muita coisa estava muito diferente daquele inicial. E as pessoas me falaram que ela tem esse hábito de ir mudando um pouco a personalidade dos seus personagens. Então isso me incomodou um pouco, principalmente depois que eu soube o que acontecia no segundo livro da Corte. Eu até comecei a ler o segundo livro, mas eu não quis mais. Só a Raquel leu, ela gostou e fez resenha, inclusive tá lá no blog também. Mas eu não quis ler, ela me contou, eu não quis ler, eu achei que ela estava indo muito distante do que ela tinha feito no primeiro livro. E ela tinha tomado decisões assim que não me agradaram, por isso eu optei por não ler e seguir com a vida. Só que o hype da Sarah tá tão grande que eu fiquei curiosa. Eu falei assim: não, gente, não é possível não gostar dos livros dessa mulher e não ter uma série pra chamar de minha também, né? Tava achando isso um absurdo. Então eu resolvi dar uma chance pro livro da Cidade da Lua Crescente, porque a propaganda dizia o quê? É uma fantasia mais madura, é um livro. Tava lá, ó, marcado, maiores de 18 anos. Não é que eu espere que eu vá encontrar cenas pesadas e explícitas, nem nada disso, não. Mas eu imaginei que eu fosse encontrar algo um pouco mais maduro na escrita, na história do livro. Bem mais maduro. E não foi isso que eu encontrei. Eu me decepcionei muito, porque são quase 900 páginas de uma história que parece que não anda. A história parece que não anda. Eles começam a investigação e eles rodam e rodam e rodam e rodam. E chega um momento em que os personagens vivem uma tensão sexual tão grande que foca nisso. E não acontece nada. Deixando bem claro para vocês, isso é um spoiler. Promete, 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 e não acontece nada entre eles não, tá bom, gente? Vocês estão esperando alguma cena entre o casal. Tô spoilando aqui. Eu vou botar um alerta de spoiler. Não vai acontecer nada, porque eles só ficam nessa promessa. Porque as coisas vão evoluindo ali, uma tentativa muito rasa, assim, de investigação, que fica muito enrolada. E isso vai nos dando... Nos dando não, né? Eu não sei em você. Mas foi me dando um nervoso, porque eu não via a coisa evoluindo. E eu ficava me perguntando, cadê a maturidade do livro? Cadê a fantasia que vai ser diferente? Eu ficava falando com as pessoas lá no Instagram, por que tem essa classificação de 18 anos? Porque ela tá falando. Ela fala muito palavrão, a personagem, porque tem algumas cenas em que pessoas morrem e não tem necessidade, gente. Não tem necessidade mesmo. Se você pegar um livro para adolescente, aí você encontra coisas desse nível, às vezes até para baixo, sabe? Então não tem necessidade, o livro ele promete muito mais do que cumpre. Eu vi a galera Record anunciando o livro e eles falando assim, tem muito romance. Mentira, também não tem tanto romance assim. O livro, o romance é fraquíssimo, é fraquíssimo. Eu não acreditei, eu não consegui comprar o romance entre a Bryce e o Hunt. O tanto chegou a um nível em que eu estava torcendo para que o Hunt desaparecesse, morresse mesmo. Pode morrer, querido, porque você não está fazendo diferença nenhuma na história. Tem personagens muito mais interessantes ali no livro que mereciam destaque, principalmente, por exemplo, o Ron, que ele é irmão da Bryce. Todo mundo ali logo no início do livro sabe que ele é irmão dela, mas eles pagam de primos, né? Porque ela não pode revelar a identidade do pai. Ele é muito mais interessante do que o Hunt. E toda vez que ele aparecia no livro, as coisas que aconteciam com ele eu achava muito mais interessante. Até a possibilidade de romance dele eu achei muito mais interessante. E me deu mais vontade de ler qualquer coisa a respeito dele do que da Bryce. Então, pra mim, eu já considero isso um problema. Quando outros personagens, não posso, o Ron é secundário? Ele não é o personagem principal. Ele tem ali, ele aparece, ele tem até a visão dele do livro, a gente tem um pouco da visão dele do livro, mas assim, 25% do livro, ou menos. O livro foca muito mais no Hunt e na Bryce do que em qualquer outro personagem que possa ter uma visão ali da história. Mas ele é muito mais interessante do que o que eles vão viver. A gente vai ver ali a Bryce num período tentando investigar, correndo atrás das questões. Ela tem um jeito dela, ela tem um mistério que envolve a vida dela. É um mistério que você acha assim, legal, bacana, e aí?
mais nada? Só isso mesmo? É, só isso mesmo. Mas não tem. Você não pega a simpatia pelos personagens. Eu fiquei muito decepcionada de verdade. E outra, teve um momento em que ali, beleza, ela tem 20 e poucos anos, então a gente. Algumas coisas a gente aceita por causa da imaturidade. Mas teve um momento que ela parecia uma menina de sei lá, 14 anos. Se bobear, eu tô ofendendo as meninas de 14 anos. Mas vocês entendem a imaturidade, sabe? Da idade, que é normal você ser imaturo quando você é um adolescente. É normal, é natural. A vida te pede essa imaturidade, porque você não precisa ser maduro pra, quando você é um adolescente. Não há necessidade disso. Mas você precisa começar a amadurecer quando você é um adulto. Então, lá com seus 20 e tantos anos, ela estava tomando uma atitude de adolescente. Eu lembro especificamente de um dia, eu lia mais o livro à noite, antes de dormir. E eu lembro especificamente de um dia em que eu peguei o livro e eu falei, eu tinha acabado de falar com o pessoal no Instagram, eu vou ler o livro aqui um pouco, vou tentar evoluir um pouco na leitura, porque eu tô muito aborrecida. E quando eu leio uma determinada cena, eu virei e falei assim, eu não acredito que eu tô lendo isso. Eu não acredito que ela vai fazer isso. Eu simplesmente desliguei meu Kindle e fui fazer outra coisa, gente. Porque não dava umas atitudes infantis demais. Então, o livro não cumpre aquilo que ele promete. Ele me decepcionou demais. Por isso ele tá ganhando 2 estrelas. Quanto à escrita criativa da Sarah, ela tem umas questões ali bem criativas mesmo. Esse universo que ela criou é bem interessante. Você fica curioso. Mas ainda assim não é algo que me motivou o suficiente para dar continuidade aos livros dela. A essa série, pelo menos. Talvez eu tente novamente com Trono de Vidro, porque o livro da corte tem muita coisa ali que eu não sinto vontade de ler mesmo. Mas talvez eu tente com Trono de Vidro, sei lá, talvez, né? Mas todo mundo que depois me perguntou, quando eu falei, né, que eu tinha finalizado o livro lá no Instagram, me perguntou, e aí, o que você achou? Vale a pena ler? Eu falei assim, ó, sinceramente, leia o livro da corte, leia o Trono de Vidro, leia qualquer coisa, mas não leia esse livro, porque é uma decepção, gente. É uma decepção de verdade. Ele tá levando aí 2 estrelas, raspando o tacho mesmo para ganhar essas 2 estrelas. E eu só tô dando 2 estrelas porque eu cheguei até o final do livro. Então, todo livro que eu chego até o final, ele ganha no mínimo 2 estrelas. O mistério que a gente vai descobrir ali, o desfecho todo do livro, é interessante? Mais ou menos. Não é nada que você diga, ah, meu Deus, estou impressionado. Não, não é. O final também vai ter vários segredos sendo revelados de diversas partes, de diversas pessoas. E isso é interessante? Mais ou menos. Para onde que a história vai evoluir? Não faço ideia. E eu sinceramente também não faço mais questão de saber. Parei com Cidade da Lua Crescente nesse primeiro livro e não vou evoluir na série por nada, gente. Não há necessidade da classificação etária de 18 anos, eu achei um exagero do pessoal da Record. E se tiver algum motivo mais concreto que vocês achem aí, pode compartilhar comigo, que eu vou querer saber, né? Porque o motivo da classificação etária. Todo mundo que leu e comentou sobre esse livro comigo me falou assim, eu não vi necessidade nenhuma de classificação etária. E é isso, gente. Infelizmente, não é um livro que eu vou indicar. Leia somente se você sentir curiosidade ou se você é fã da autora. Talvez você sendo fã da autora, você veja esse livro com outros olhos. Eu não sou fã, gostaria de ser, mas eu não sou fã, mas assim, li o livro e essa é a minha opinião. E eu espero que vocês entendam também e gostando ou não gostando, enfim, a gente tá aqui pra isso. Mas eu espero que vocês entendam o meu lado e os motivos de eu não ter gostado. Se você gostou do livro, comenta aqui comigo os motivos de você ter gostado. Eu vou gostar de saber a sua opinião também, a gente pode conversar. E talvez você possa me mostrar uma luz sobre aquilo que você gostou e eu possa entender o seu lado. Se você não gostou, comenta aqui embaixo também, me conta o que você não gostou do livro e eu vou gostar também de saber a sua opinião, porque ela é muito importante pra mim. Tá bom, gente? É isso por hoje, eu vou parar por aqui porque eu já devo ter falado
pra caramba sobre o livro. E em breve, muito em breve, eu tô de volta com muito mais pra vocês. E é isso. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, clica no botãozinho vermelho e se inscreve, no sininho, ativa as notificações e aguardem o próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau, tchau!